então estamos... Vamos lá, vamos aproveitar e vamos estudar. Quem não quer estudar, fica sem estudar. Fica sem estudar, né? Fica para trás. Fica sem estudar. E obrigada pelos elogios, mas eu vou, o que aparecer para mim, vou encarar, se Deus quiser. Ai, que bom se todos fossem como você, né? Gente que não encara, não. Mas vamos lá, né? Vamos, o final de semana tá chegando, a gente vai dar uma relaxada, né? E vocês perceberam que as férias estão chegando também? A gente está terminando aí o segundo bimestre e logo estaremos de férias, né? Férias de verdade mesmo. Eu espero que depois, né, das férias a gente volte normalmente mesmo, já presencialmente, né? Assim, em segurança, né? Isso que é o mais importante. Bom, nossa aula hoje é sobre... Boa noite para quem entrou. Jaqueline. Entrou aí? Entrou? Apareceu aqui. Deixa eu ver. Para mim ninguém entrou, não. Não? Entrou no meu. Cadê Jaqueline? Então, vamos lá, gente. De preferência, tem o microfone de vocês desligado para não dar interferência. Okay. E aí, se alguém quiser perguntar, aí pode abrir o microfone e me chamar, tá bom? Vamos falar, então, sobre, né, mais uma aula de fundamentos históricos do direito. Hoje a gente vai falar sobre a Deixa eu perguntar, antes de começar. Apareceu lá um e-mail, né, da Eliana, esqueci o nome, da prova da OAB, que a gente pode fazer a inscrição. Não. Agora não. Fazer a inscrição agora. É um projeto da Saraiva. Não estou sabendo. Não estou inteirada ainda sobre isso. Posso me informar. Eu encontrei lá, eu abri, acho que foi no dia 30. Eu abri, aí apareceu lá, eu li e está autorizada a fazer a inscrição. Eu fiz a inscrição e estou estudando. Tá bom. Achei estranho, né? Achei estranho, mas eu estou fazendo isso. Não, mas não pode, não. Mas você fez, tudo bem. Qualquer um pode fazer a prova, você não pode se inscrever. Olha aqui. Não pode se inscrever na ordem. Gente, vambora. Que a gente ficou aqui conversando. Fecha os microfones, por favor. Okay. Vamos falar, então, a respeito da redemocratização brasileira. A gente saiu lá dos primórdios, né, da civilização humana, falamos de tantas civilizações, da Grécia, falamos da Mesopotâmia, falamos do Egito, falamos também dos hebreus, falamos do Império Romano exaustivamente, né? Falamos como aconteceu, as influências da Revolução Francesa, de toda essa transformação do direito na Europa, para passar pelo processo de constitucionalização em vários países, principalmente na América Latina, para chegar no Brasil. Né? Então, a gente fez todo esse percurso. E aí nós chegamos no momento mais importante da história do direito brasileiro, que foi esse processo de redemocratização. Foi nesse processo, na verdade, pouco antes, que ficou muito claro que as coisas tinham que mudar. Então, a gente, para poder entender esse processo de redemocratização e também para entender a importância dele, né, como ele aconteceu, como que ele se deu, quem foram os agentes dessa transformação e a importância que ele tem para a gente tem que falar de um período também muito importante para o Brasil, embora tenha sido um período terrível, mas ele é importante. Nós vamos falar a respeito da ditadura militar, vamos falar a respeito do governo dos militares, nesse período do Brasil em que os militares estiveram à frente, né, do governo brasileiro. Nesse período
período que compreende 1964 a 1985. Esse período foi um dos mais negros, dos mais tensos. Negros não, né? Vou substituir essas palavras. Foi um dos períodos mais vergonhosos, né, da história brasileira, e foi marcado assim por afrontes descarados, diretos aos direitos humanos e às liberdades, né, dos cidadãos. Então, a ditadura militar, ela foi um golpe civil-militar, tá? Ela não foi apenas um golpe militar, mas ela foi um golpe civil-militar que teve início em 1964 contra o presidente João Goulart, tá? Então, os militares, eles passaram a impor um regime autoritário, um regime de ditadura, que era sustentado por atos institucionais. Então, esses atos institucionais, eles praticamente regiam o país, regiam a questão política e jurídica do país. Então, ao longo desses 21 anos de ditadura, o Brasil teve 5 presidentes generais, tá? O resultado desse processo, o resultado desse período, foi algo assim extremamente vergonhoso, né? Existe a estimativa de que teve quase 500 mortos, entre mortos e desaparecidos, né? Fora a morte de milhares de indígenas. Então, o golpe de 1964 ele foi o evento que deu início à instauração da ditadura militar no Brasil. Ele teve início em 31 de março de 1964, quando os militares que estavam instalados em Juiz de Fora, eles se rebelaram contra o governo, e esse ato ele foi concluído em 2 de abril daquele ano, quando os parlamentares brasileiros ratificaram a destituição do João Goulart. Tá? Então, o golpe ele foi iniciado pelos militares, mas ele contou com o apoio político e civil. Tá? Então, não foi algo puramente, né, militar. Esse golpe de 64 ele foi a conclusão de um projeto de longa data que tinha o objetivo de derrubar um movimento chamado trabalhismo, certo? É um projeto que defendia o desenvolvimentismo da economia e a promoção do bem-estar social para a população, tá? Esse trabalhismo. E aí, esse golpe, que tinha esse objetivo de derrubar esse trabalhismo, impôs uma agenda, uma agenda, um projeto de modernização do país, mas de forma autoritária, certo? Zero de diálogo. Então, João Goulart, que era conhecido como Jango, ele era um político gaúcho que tinha crescido, né, teve projeção na política brasileira, né, a nível nacional, durante a década de 1950. Ele era um dos mais conhecidos trabalhistas do Brasil. E ele era considerado um dos grandes sucessores do Getúlio Vargas. Em 1961, teve uma crise política que acabou levando o João Goulart para a presidência. Jaqueline chegou. Levando o João Goulart para a presidência. E aí o Jango, ele assumiu a presidência porque o Jânio Quadros tinha renunciado ao cargo em agosto de 1961. O Jango, ele era vice do Jânio Quadros, tá? Então, por conta disso, ele teve que assumir, porque a Constituição, ela dizia que era possível, o vice teria que ser empossado no cargo. Isso aconteceu em 7 de setembro de 1961. Só que aí, as tensões que existiam no Brasil aumentaram com o projeto de reforma do presidente, que foi conhecido como Reformas de Base. Essas reformas de base era um projeto que estipulava, então, reformas estruturais no Brasil. Tinha o objetivo de reduzir essas desigualdades e de garantir o desenvolvimento do país, um sonho, né? Só que
um projeto que garantia acesso à terra aos que não tinham terra. Só que esse projeto, obviamente, contrariava, né, frontalmente os grandes proprietários da terra. E, além disso, né, a relação política do Jango com os trabalhadores dos sindicatos era visto pela classe mais alta, né, média e alta do Brasil, como um indício de comunismo, certo? Então, isso era encarado como um comunismo, essa expressão dos trabalhadores, essa expressão trabalhista era vista como um indício de comunismo. Essa mesma interpretação, né, encarar esses movimentos, essa postura do Jango como esse indício de comunismo, estava sendo feito pelo governo americano também na mesma época. Até porque naquela época era o auge da Guerra Fria, né? E os Estados Unidos, eles tinham acabado, né, de viver essa história, né, de viver essa questão, né, com o marxismo, né, com como é que fala? Com o trabalhismo, né? Então, existia uma pressão dos Estados Unidos nesse cenário também. E tudo isso aproximou os militares das elites econômicas do Brasil e do governo americano. O resultado disso foi a conclusão de que o Jango deveria ser deposto. Então, o governo americano, por meio da CIA, que enviou dinheiro ao Brasil para financiar os candidatos políticos conservadores, a partir do Instituto Brasileiro de Ação Democrática. Esse Instituto Brasileiro de Ação Democrática, junto com o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, eles eram grupos de fachada. E, na verdade, eles serviam de ponto para a organização dos militares, ponto de encontro para a organização dos militares e do alto empresariado do Brasil, para que eles se reunissem para derrubar o Jango. E aí houve também um envolvimento extenso da imprensa, né? Isso aqui é muito, ele é muito conturbado, né? É muito polêmico, né? Mas houve, né, um envolvimento muito grande da imprensa no golpe, sobretudo por meio da Rede da Democracia, que era uma associação entre jornais que se uniram com o objetivo de criticar e de fazer desmoronar o governo do Jango. Tá? Então, contou com o envolvimento das 3 maiores empresas jornalísticas do Brasil, a Globo, o Jornal do Brasil e diários associados. Então, a Globo apoiou a ditadura? Sim, apoiou. Né? Enfim, todo mundo tem sempre um posicionamento a respeito da Globo, né? O PT diz que a Globo era contra o PT. O Bolsonaro diz que a Globo é contra ele. A Globo acho que é contra todo mundo e é a favor de todo mundo também. Não entendi ainda de que lado ela está, mas enfim. Né? Então, politicamente, o governo do Jango foi ruim, né? Porque ele demonstrou que ele não tinha um certo pulso firme e ele não conseguiu capitalizar o apoio para promover a reforma agrária. Então, foi um projeto fracassado. Era um projeto que não agradava, que acabou não agradando nem aqueles que seriam os beneficiários e muito menos aqueles que eram, né, as classes mais altas. Então, assim, foi realmente uma tragédia. E aí, o resultado foi que ele ficou isolado. E ele perdeu um apoio considerável do Partido Social Democrático. Em março de 1964, ele tentou levar o seu governo mais para a esquerda, né, já que o diálogo com a direita e com o centro, né, tinha sido completamente fracassado. E aí foi que a coisa piorou mais ainda, né? Mais ainda. Então o pessoal já acusava ele de ser meio comunista, né? E provavelmente ele tinha realmente um pé no comunismo, alguma coisa assim.
Mas vamos lembrar que anos antes, né, que estourou essa questão de fascismo e comunismo, não sei o quê, o mundo estava dividido entre direita, esquerda, fascismo e comunismo. Então, ou você era um ou você era outro, certo? Eu costumo só contar assim, uma coisa que é curiosa, mas não é engraçada, mas a minha família, ela é de origem italiana, e engraçado assim, que da parte da minha mãe, os meus avós e bisavós, eles eram fascistas. E da parte do meu pai, eu não tô falando daqui não, tô falando do povo na Itália, tá? E da parte do meu pai, eles eram comunistas. Como é que isso podia dar certo? E aí minha mãe resolveu casar com meu pai, né? Enfim. E ainda querem que eu tome uma posição entre os dois. Enfim, deixa pra lá. Então o mundo era dividido entre essas duas forças, certo? Lembra da história da Revolução Francesa? Não teria sido tudo muito mais fácil se eles tivessem sido moderados, maleáveis, se eles tivessem usado a boa política, mas enfim, não usaram, muito menos no Brasil. Tá? Então o Jango, que já estava voltado aí mais para a parte da esquerda, ele realizou um discurso no comício da Central do Brasil, anunciando que ele tinha compromisso com as reformas de base. O resultado foi uma reação dos grupos conservadores a esse discurso, que ocorreu através da Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Isso soa familiar? Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que foi realizada em São Paulo e contou com cerca de 500 mil pessoas. Tá? A partir daí, o desgaste se estendeu ainda mais por dias e dias e acabou ocorrendo o golpe. Foi um golpe? Foi. Mas o governo dele foi bom? Não. Ele não tinha articulação política e ele acabou não tendo apoio de ninguém. Bom, vamos lá. Então, em 31 de março de 64, os militares da 4ª Região Militar, em Juiz de Fora, eles iniciaram uma rebelião contra o governo sob a liderança de Olímpio Mourão Filho. Não houve nenhum tipo de resposta por parte do Jango, né, por parte do governo. E aí, então, que essa rebelião militar aumentou, chegou no Rio de Janeiro, chegou em Brasília, e em 2 de abril de 64, senadores, por meio de uma sessão extraordinária, liderado por Auro de Moura, consolidaram, então, o golpe ao declararem que a presidência do país estava vaga. Vê se isso tem lógica, né? Mas, enfim. Dá para entender? Dá. Então, aquele que pelo menos, eu consigo entender. Entender, mas não concordar. Tá? Mas aquele que era, olha a confusão que estava o país. Aquele que era o presidente eleito, né? O presidente, o cabeça da chapa, ficou a mula, vazou. Aí ficou o vice-presidente que não tinha força, ele simplesmente não tinha força. Não duvido que em algum momento ele tivesse boas intenções, inclusive com os trabalhadores. Mas, enfim, ele não tinha articulação, ele não tinha força política. Certo? Bom, quando a gente... Mas vamos continuar, aí depois a gente filosofa um pouco sobre isso. E aí, então, o golpe que derrubou o Jogular instalou temporariamente Ranieri Mazzilli como presidente do Brasil. No dia 9 de abril, o primeiro presidente militar da ditadura foi nomeado, que é o general Humberto Castelo Branco. Os militares também começaram a, então, a outorgar os atos institucionais, e aí teve a primeira outorga do ato institucional número 1, que impôs as primeiras medidas autoritárias da ditadura. E aí muitos historiadores tratam o golpe, né, como um golpe civil-militar, não apenas como militar, e eu acho que faz muito sentido, tá? Isso é justificado, né, dá para ser compreendido, dá para ser explicado por meio dessa conspiração, né, que já estava acontecendo desde 62, né, que daí teve, após essa derrubada do golpe,
Taboada do Jango, né, teve o apoio de muitos civis. Eu lembro, inclusive, quando eu era adolescente, eu vi todas aquelas manifestações, não tinha aquelas ministérios, né, de os anos dourados e não sei o quê, os jovens contra a ditadura. E eu falava pra minha mãe, assim, mãe, você participou? Ela falou, não, tinha mais o que fazer. E aí meu pai, eu queria ter participado, mas eu tava não sei aonde, não lembro que ele falou assim. E, sabe, era uma coisa, e eu achava aquilo, meu Deus, como é que alguém pode não se insurgir contra um autoritarismo desses, né? Mas dá para entender, né? Dá para entender. Muitos civis, que inclusive muitos negam até hoje, né, que tenha havido essa ditadura, mas está aí uma Constituição inteira escrita em resposta a esse período. Então não tem como negar que teve uma ditadura sim. Mas enfim, vamos entender melhor isso. Quem que governou o Brasil durante esse período? Bom, nesses 21 anos, como eu falei, teve 5 presidentes que foram eleitos indiretamente, tá? Ou seja, sem a participação dos populares nesse processo de escolha. Então, o fato, né, desse período ter tido presidentes e não apenas um único presidente, né, como foi o caso do Chile, da Argentina, é atribuído ao fato de que os militares queriam, não, mas não tem nenhum ditador aqui. Olha só, tá tudo normal. São vários presidentes, né? Então, assim, eles queriam Bom, então eles queriam dar esse ar de normalidade, dizer que não, que estava tudo funcionando muito bem, mas na verdade o real era muito diferente. Existia muita violência, existia muito autoritarismo, existia assim toda uma como que diz, todo um mecanismo funcionando por trás que, obviamente, se você não era contra o governo, você não via. E isso não te atingia. Se você não tivesse envolvido, se você não tivesse parentes, se você não tivesse amigos, talvez você entendesse na época que estava tudo funcionando normalmente, entende? Obviamente, eles dominavam, né, a mídia que existia na época. Então, existia essa questão de dar esse ar de normalidade. E tem uma série de livros, acho que são 3 livros, do Hélio Gaspari, que é A Ditadura Envergonhada, Ditadura... Ai, gente, Ditadura Envergonhada, que fala, né, que a ditadura ela tentava se apresentar como democrática, né? Só ditadura acabada, ditadura envergonhada e a ditadura. Enfim, eu sei que é um livro, são livros assim muito bons que mascaram essa aparência de que as coisas estavam funcionando muito bem. Não estavam funcionando, né? Pessoas que eram opostas ao regime, que se manifestavam a respeito disso, desapareciam, ou eram levadas presas, eram interrogadas de forma cruel, morriam, enfim, né? As pessoas não poderiam se manifestar livremente. Mas se você não tivesse espírito rebelde, estava tudo bem. Não tinha problema nenhum. Eu jamais ia conseguir viver numa época assim, mas tudo bem, né? Vamos lá. Então, teve 5 presidentes, né, para dar esse ar de normalidade. Humberto Castelo Branco, que foi o primeiro, de 64 a 67. O Arthur Costa e Silva, de 67 a 69. O Emílio Médici, de 69 a 74. O Ernesto Geisel, de 74 a 79. E o João Figueiredo, que foi... daí eu já tinha consciência, né? Eu era criança, e eu me lembro dele
para a TV quase toda noite falar alguma coisa. Então, esses militares, esses presidentes, eles davam esse ar de que a coisa estava funcionando normal, né? Mas não estava. Bom, então, o que vale a pena a gente destacar a respeito dessa época do regime militar? Ele foi um período de exceção, certo? Foi um período onde o que importava, o que significa, né, um período de exceção? O que importa é o que eu penso, você vai ser julgado segundo as minhas leis, você vai ser julgado segundo as minhas vontades, e a lei quem faz sou eu, tá? Eu sou a lei. E aí vocês vão associando aí, se vocês já ouviram alguma coisa parecida, né, nos últimos tempos, mas enfim. Então era um período de exceção onde os direitos civis e políticos da população eram controlados, tá? Todo o poder se concentrava na mão dos militares, que era o grupo que comandava o Brasil e era o grupo que escolhia os presidentes. Tá? Então, os militares, eles justificaram todos esses abusos cometidos com base na doutrina de segurança nacional. Doutrina de segurança nacional, que é utilizada para perseguir todos aqueles que supostamente ameaçavam a segurança nacional. Certo? Então, assim, olha, esses aí são terroristas, esses aí são baderneiros, esses aí são os comunistas que querem tomar o país. Paralelamente a esses governos militares, lógico que teve reação. Teve reação dessas pessoas que eram contra o governo. A revolta deles era legítima? Na maioria era legítima, mas a forma como isso acontecia, muitas vezes não. A gente não pode esquecer que nesse período se instalou também no Brasil as milícias, né? Nós tivemos aí a ex-presidente Dilma Rousseff, que foi miliciana, sofreu com a ditadura, com os interrogatórios, sim, mas aí eu não sei, cabe, acho que a história julgar, né? Eu acho que o Brasil, nesse momento, estava entre duas opções. Ou era ditadura militar, ou era... Nossa, tá caindo hoje, né? Você tá me ouvindo? Todo mundo aí? Todo. Agora sim, então, agora tá ouvindo. Tá, obrigada. Então existia essa ditadura, essa intenção de instaurar a ditadura do proletariado, que era uma coisa muito de Marx, né? O Marx era o idealizador, né? O Friedrich Engels também, isso coisa lá do século XIX. Tá? Então eles queriam o poder político, né? Eles tinham essa questão de que o proletariado, os massacrados os massacrados sociais, né, queriam tomar o poder, eles queriam subjugar a burguesia, né, eles queriam, enfim, isso era uma ideologia revolucionária, né, essa questão de que o trabalhador brasileiro era explorado e não sei o quê. Enfim, era esse tipo de argumento, esse tipo de ideologia que era uma oposição ao fascismo, né? Principalmente ao fascismo em toda a Europa, né? Então, a impressão que dá é que uma das duas ditaduras ia vir, né? E aí a gente ia ficar sob o jugo de uma das duas. Né? A gente sabe como é que seria a ditadura do proletariado? Não temos como saber, porque ela não se instaurou. Né? A gente conheceu a ditadura militar, que foi extremamente nociva para o país. E aí eu não gosto de tomar partido, né, de levantar bandeiras nessa questão. Eu acho que vai muito da avaliação e da crítica de cada um, mas nenhum dos dois era certo. Né? O homem não foi feito para ser
julgado pelo próprio homem, né? Ele foi feito para ser governado por leis que refletem qual as soluções para demandas de forma pacífica, certo? E aí, então, esses comunistas, né, eles reagiram, mas eles reagiram também com extrema violência. Eles poderiam ter feito de forma diferente? Talvez, ou talvez não, né? Quem é que estava no poder e que agia com bastante truculência? Eram os militares. Mas quando eles podiam, eles revidavam também com armas. Muitos tentavam revidar através das músicas, através de expressões culturais, sim. E aí eles eram censurados. Então não tem como a gente saber, né? A gente pode, sobretudo, fazer divagações e analisar o que foi. E analisar o que foi a ditadura militar, certo? É bem verdade que para muitas pessoas ela não foi tão nociva. Tem gente que não acha que ela foi tão nociva. Eu nunca me opus ao governo, para mim estava tudo bem, e não sei o quê. Tem gente que se mantém neutro, tem gente que simplesmente nega a história, não tem como negar, né? Porque tá aí a própria história para contar. Enfim, democraticamente foi extremamente grave, extremamente grave. Então, teve reação? Claro, teve reação, né? Reação a esses atos que eram embasados nessa doutrina de segurança nacional. O que é essa doutrina? Temos uma ameaça e vamos revidar. Precisamos revidar. Eu não sei se vocês já assistiram aquele seriado, e eu recomendo que vocês assistam, que é o Handmaid's Tale, que é As Damas de Aia, que fala de um novo país que foi criado na América, com um governo opressor, que cortou uma série de direitos que as mulheres, inclusive as mulheres decentes, eram casadas com generais, se casavam com generais, as outras mulheres, as que eram razoáveis e reprodutivas, serviam apenas para reprodutoras. Então, todos os direitos foram eliminados. E aí tem uma parte que fala assim, quando fecharam o Congresso, quando fecharam as empresas e expulsaram as mulheres do mercado de trabalho, a gente não se importou muito. Quando fecharam o Congresso, justificando que a gente estava sofrendo ataques terroristas e a gente precisava reagir, não sei o quê, a gente também não se importou. Enfim, a ditadura se instaurou. Esse é o problema, criar um inimigo para ser combatido. Convencer a população de que existe um mal a ser combatido. E, na verdade, todo o processo antidemocrático é o próprio mal. O mal não está personificado exatamente em pessoas ou em grupos. Independente de que rumo que o Brasil tome, ele não pode jamais deixar de ser democrático. E ele não pode jamais deixar de obedecer à Constituição. Certo? É isso que a gente tem que guardar. E aí, por conta, então, dessa doutrina de segurança nacional, as prisões eram arbitrárias, não existia a possibilidade de habeas corpus, existiam sequestros, as cassações, as invasões de propriedade, porque se o governo entendesse que a sua propriedade, que a sua casa, que a sua terra estava servindo para abrigar milícias e comunistas e quem era contra o governo, era tudo caçado, era tudo tomado, era tudo levado embora. E daí existia tortura, os cidadãos eles eram assassinados, e presta atenção na gravidade disso. Tudo bem, muitas pessoas poderiam simplesmente... Ai, gente, é tão bizarro ter que explicar o que é a ditadura, porque para mim isso era uma coisa tão óbvia já, mas vamos lá. Se o governo entendesse que você era uma ameaça, você não tinha o direito de, ok, vou parar de protestar. Ok, não, eu vou rever aqui das opiniões políticas e eu vou ficar do lado, então, do governo. Não tinha isso. Você era julgado, condenado, quando você tinha julgamento, e quando você era condenado, não, você era simplesmente executado. Na
inoditado não, é exilado. Né? Então, assim, se alguém do exército olhasse para você e falasse, você está contra o governo, e se você tivesse quieto, você não precisava nem estar contra. Né? Mas, tipo assim, se você não se mostrasse deliberadamente que você era a favor do governo, ou se alguém não entendesse que era assim, poderia simplesmente matar. Né? Então, sob o julgamento de quem? Quem que era apto o suficiente para dizer se você era uma ameaça ou não? Né? Não dá para negar que muitas famílias, até hoje, têm posicionamentos políticos diversos. Então, se meu irmão tivesse um comportamento comunista e eu tivesse um comportamento completamente diferente, eu poderia ser encarada como um comunista, como uma comunista, porque meu irmão era assim. Então, pressupõe que somos a mesma família, e aí, então, eu também sou uma ameaça. Então, o critério era esse. Né? Qual era o crivo? O meu como militar. Tá? Então, assim, as pessoas desapareciam, os cadáveres desapareciam, né? Muitos não eram nem enterrados, existiam atentados à bomba, existiam. Sempre com aquela para manter o funcionamento dessa doutrina de segurança nacional. A justificativa que era para combater os subversivos. Mas qual o problema, né, de ser contrário ao governo? Bom, esses subversivos supostamente ameaçavam o país. A legislação jurídica do Brasil, ela era imposta, como eu falei, através dos atos institucionais, que eram decretos com poder de lei absoluta e permitiam que os militares conduzissem o governo da forma como eles bem entendessem. Então, ao longo da ditadura, foram 19 atos institucionais. O mais famoso dele, então, é o AI-5, que foi o mais rígido e foi o responsável por iniciar o período mais sangrento, mais truculento e mais vergonhoso da ditadura militar. Então, os atos institucionais, eles permitiram que o regime militar caçasse políticos. Né? Isso aconteceu de uma forma assim, maciça. Eles podiam alterar a Constituição, caçar direitos políticos e civis dos cidadãos. Eles podiam fechar o Congresso, eles podiam demitir funcionários públicos, intervir diretamente nos governos estaduais e municipais, ou seja, existiam inimigos. Os inimigos não estavam apenas no povo, mas eles também estavam no Congresso, certo? Era isso que o Poder Executivo da época dizia, ok? Então, a ditadura, ela reprimiu a livre manifestação, o livre pensar, o livre circular, todas as liberdades. Centenas de livros foram proibidos, você não podia nem ler, nem escrever, né? Você não podia publicar. As universidades, muitas passaram a ser monitoradas, né? Os professores passaram a ser monitorados. Eu com certeza teria sido presa se desse aula na época. Alguém tem dúvida disso? É como uma subversiva mesmo. Já nasci com polêmica, imagina se eu, né? As universidades, elas eram monitoradas, os professores eram perseguidos, e principalmente o movimento estudantil era perseguido. Então, assim, estudantes eram perseguidos. E os agentes, e havia agentes do governo infiltrados no meio dos universitários para monitorar o que eles faziam. Então, de repente, estava tendo aula e chegava lá os militares, levava todo mundo embora, o pau quebrava. Era assim. Imagina isso acontecendo, a gente tendo aula lá, e essa professora fofa que você fala, sua professora, sua coordenadora dando aula inocentemente, e ser levada presa. Que coisa, né? Ai, que horror. Bom, então, na política, se instaurou uma restrição no sistema político brasileiro muito grande. E todos os partidos que existiam, né, nessa Quarta República foram substituídos pela Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, Aliança Renovadora Nacional, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. A ARENA era o partido dos militares, mas o MDB cumpriu o papel de oposição
consentida. Olha aí o caráter de normalidade, mais uma vez, no ar. Então, existia uma proibição, existia uma oposição, existia a real oposição e existia a oposição consentida. Ou que seria hoje equivalente ao centrão, certo? Então, apesar, assim, então todos os aspectos da vida, né, todos os aspectos do país foram atingidos. E apesar desses 21 anos de ditadura, de terem sido 21 anos de ditadura, o povo jamais se calou, né, nesse período todo. Então, a sociedade, ela realmente, os militares conseguiram coibir muitos atos, né, muitas revoltas e muitas reações, mas ela existia na política, ela existia na arte, ela existia no esporte. Então, desde o começo do regime militar, as manifestações contra os militares aconteceram e foram violentamente reprimidas, mas nem sempre isso foi possível. Então, a oposição real mesmo nunca morreu. O ciclo de 64 a 68, ele foi extremamente marcado por manifestações gigantescas de estudantes e de trabalhadores. Então, a força motriz, né, do país jamais se calou, jamais. Esse período ele ficou marcado com uma grande oposição política, sendo o caso mais evidente, né, de maior repercussão, o da Frente Ampla. Essa Frente Ampla foi um movimento criado por Carlos Lacerda, que foi apoiador do golpe em 64 e que se transformou, que tinha se virado à oposição quando seus interesses de se candidatar a presidente em 65 foram frustrados, né, pelo regime militar. Então, a Frente Ampla, ela surgiu em 66 e ela contou com a adesão do Juscelino Kubitschek, que foi senador em 64 e que foi conivente com o golpe. A Frente Ampla, ela exigia o retorno da democracia no Brasil e ela acabou sendo proibida de funcionar por meio de uma determinação do Ministério da Justiça em 68. Então, só para ressaltar, o governo militar na época, quando ele assumiu o poder, ele fazia sentido para muita gente. E ele era desejado por muitos, por grande parte da população brasileira, inclusive por políticos exponenciais, por políticos importantes. Ele fazia sentido. Eu creio que se ele tivesse sido realmente mais aberto, talvez ele não tivesse sido assim tão devastador, mas enfim, não foi. E aí os políticos, eles se recusaram a punir o Márcio Moreira Alves, que foi um deputado que chamou as Forças Armadas de valha-couto de torturadores, reduto de torturadores. E esse, supostamente, teria sido um dos fatores de endurecimento do regime. Ou seja, os militares, eles não aceitaram uma oposição aberta dos políticos e aí eles entenderam que se tinha político com essa liberdade toda para se expressar, então o regime tinha que endurecer. E aí, né, esse endurecimento aconteceu. Esse endurecimento ele também foi causa do surgimento da guerrilha armada no Brasil. Então, com essa intensa repressão, com esse autoritarismo, muitos opositores resolveram partir para a luta na base da arma, não era nem da porrada. Por quê? Porque eles não tinham nem como se manifestar. E se manifestassem também não seriam nem ouvidos. Então, essa foi a forma encontrada para a resistência de alguns grupos. Tá? 2 nomes se destacam nessa luta armada: o Carlos Marighella e o Carlos Lamarca. Então, essa repressão da ditadura fez com que eles desaparecessem em questão de poucos anos, obviamente. E aí toda a América Latina, né, já estava extremamente permeada por esses
por esses movimentos, né? Alguma pergunta até aqui? Algum comentário? Vou fazer um comentário. Que eu vivi nessa época aí, né? Se bem que eu vivia... eu morava no interior do interior. Lá aqui no Mato Grosso do Sul, lá em Batayporã, mas tinha o movimento, chegava lá. Aí os vizinhos comentavam. Na época eu tinha 9 anos, 8, 9 anos, e na escola também. E aí, aqui no interior mesmo, não tinha repressão. Só que aconteciam umas coisas na escola, que eu me lembro, quando eu fazia a segunda série, vinham umas pessoas, uns homens diferentes, e eles vinham para a escola, e aí eles começavam a dar aulas. A professora ficava no canto e eles davam aulas. E aí começou a aparecer uns homens, alto, branco, que depois o meu pai comentava que eles tinham fugido, eram fugitivos da guerra do Vietnã. Aí eles passavam pela escola e ficavam uns dias, depois eles desapareciam. E aí, quando eu estava no quarto ano, veio um homem uma vez e ele fez umas perguntas. Tá dando para entender? Mais ou menos. Então. Pergunta para quem? Aí eu consigo entender. Então, aí veio um homem, quando eu fazia quarto ano. Ele chegou na sala, aí ele fazia umas perguntas. Ele fazia umas perguntas sobre a matéria que a gente estava estudando. E aí, ele trajado, assim, de roupa, assim, roupa caque, e ele fazia perguntas sobre a matéria e dava um presente para quem respondesse. A professora perguntou para ele de onde que ele vinha, quem era ele falava que era um andarilho. E aí ele fazia essas perguntas, fazia isso e ia embora. Então tinha essas coisas na época. Tinha essas coisas estranhas acontecendo na época? Eu acredito que eles estavam tentando encontrar alguma coisa, ou vendo se a educação realmente estava sendo aplicada, os professores estavam trabalhando, mas vinham umas pessoas diferentes, assim, estranhas, e apareciam na escola. Eu lembro disso. Mas era assim mesmo, era assim. Meus parentes, assim, minhas tias contavam realmente. É que, na verdade, eu tive mais contato com a família da minha mãe. Então, a família da minha mãe, ela era muito cheia de militares, né? E o meu avô, ele era do partido fascista. Ele era, né? Então, assim, a minha visão, ela tinha tudo para ser contaminada, né? Então, para eu... a gente aprendeu que a ditadura, que foi governo militar, eu aprendi, né? Que não foi ditadura militar, foi um governo militar, que existiam as milícias, sim, que elas tinham que ser combatidas, porque senão elas iriam matar a população. Mas, obviamente, isso aconteceu muito tempo antes de eu nascer, né? Então, tipo assim, eu não pude ter compreensão do que era realmente. Eu acho importante que a gente questione sempre aquilo que está acontecendo. Eu sempre tento colocar para os meus alunos os dois lados da situação. Mas eu não posso de jeito nenhum falar, gente, foi só um regime militar, tá? Não foi uma ditadura. Foi uma ditadura, foi sim, entende? O que não me impede de dizer, alguns foram beneficiados e outros não, certo? Então, assim, talvez cada um tenha um entendimento diferente, né? Mas só quem passou e teve que enfrentar que tem a dimensão disso
tudo. Eu não concebo eu viver numa sociedade onde eu não consiga, onde eu não possa me expressar, onde existe uma Constituição que é violada, aonde os governantes não entendam que eles servem o povo e está tudo bem. Eu acho que isso tudo que está acontecendo hoje em dia é um absurdo, sabe? Mas enfim, vamos prosseguir. Obrigada, José. Vamos voltar, né, falar aqui então. Vamos falar inclusive então do AI-5, né, que é uma coisa que muita gente estava desejando a volta, que o povo nem não sabe o que é. A gente estudou sobre o AI-5 no ano passado, né? O AI-5 ele foi elaborado de uma forma muito pensada, muito meticulosa, assim, para que ele cobrisse todas as áreas que eram necessárias, né? Ele tinha 12 artigos, ele permitia que os militares intervissem nos municípios e nos estados brasileiros. Tem historiadores que dizem, inclusive, que os próprios militares foram responsáveis por muitos atentados que aconteceram. Mas com o objetivo de culpar, então, né, aqueles que eram os opositores. Eu não sei se isso é verdade, se isso é teoria da conspiração, o que é. Eu não duvido de nada, né? Mas enfim. E aí, então, o AI-5, ele tinha a definição do que era crime político, que era tudo aquilo que era realizado contra o governo militar. Então, o presidente ele podia confiscar bem, ele podia demitir pessoas, ele podia decretar estado de sítio quando ele bem quisesse. E aí o Congresso Nacional, por fim, ele foi... Ai, meu Deus do céu, eu tô ficando sem bateria, tô transmitindo pelo celular, eu tô ficando sem bateria. O que eu vou fazer? Não faz isso comigo não, bebê. Ai, Senhor. E aí, então, ele poderia simplesmente governar da forma como ele bem entendesse, o presidente através desse AI-5. E aí, por fim, então, o Congresso Nacional ele foi fechado por tempo indeterminado. Teve, né, quando foi que começou, então, a enfraquecer? Como foi que essa ditadura começou a enfraquecer, começou a deixar de dar certo? Né? O que estava acontecendo para que essa ditadura, então... deixa eu só tentar restaurar aqui a minha conexão só um pouquinho, tá, pessoal? A partir, então, do governo do Ernesto Geisel, foi iniciado um processo de abertura política do Brasil. Ou seja, os militares que não estavam promovendo uma abertura democrática, eles estavam, na verdade, atuando, né, para que essa abertura democrática pudesse significar uma certa boa vontade por parte dos militares. Então, o objetivo era que o governo realizasse algumas concessões, né, e ele esperava, então, assim, ter mais apoio do povo e esperava que esses governos, os governos, inclusive, dos estados, né, fossem fiéis aos militares e que atendessem aos seus interesses, né, nesse processo todo. Então, essa abertura democrática da ditadura, obviamente, falhou, porque as pequenas concessões que foram realizadas incendiaram a população. Né? E a luta por um regime que fosse verdadeiramente democrático, isso sim acabou se expandindo no país. E, além disso, outro fator que contribuiu muito para a queda do regime militar: a economia estava ruim. Então, assim, um ditador, um mau governante, um governante mal intencionado, ele pode segurar um país por muito tempo se a economia estiver boa. Mas a economia não estava boa. E por conta disso, então, a base de apoio dos militares acabou sendo enfraquecida. Só que ainda assim houve reação desses militares.
Um caso simbólico, né, extremamente de repercussão, foi o atentado do Rio Centro, em 1981. Os militares eles resolveram realizar um atentado à bomba, diz a história, né, em um centro de convenções, onde estavam sendo realizados eventos em comemoração ao Dia do Trabalhador. Algo extremamente significativo para o movimento comunista. Então, os militares eles estavam armando uma bomba em um carro quando ela acabou explodindo acidentalmente. E aí, um dos envolvidos, obviamente, acabou morrendo. A abertura que acabou acontecendo, a abertura desse enfraquecimento do governo militar, ele teve, em primeira medida, a revogação do AI-5 e o decreto de anistia que perdoou todos os crimes políticos cometidos durante a ditadura militar até 1979. E aí foi permitida a criação de novos partidos políticos. Com isso, então, surgiram 5 grandes partidos. O Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, que na verdade foi a conversão do MDB. Lembra o MDB? A oposição permitida. Cada um é para o que nasce mesmo, né? O Partido Democrático Social, a conversão da Arena. O Partido dos Trabalhadores. O Partido Democrático Trabalhista, o PDT, e o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. E aí o fracasso dessa abertura controlada dos militares, ele se consolidou então no governo do João Figueiredo. Né, a movimentação popular, né, toda aquela euforia popular, permitiu a conquista do direito de eleger governador em 1982. Tá? Então, entre 1983 e 84, a população brasileira se engajou num processo muito importante e conhecidíssimo, que foi a campanha das diretas já. Nessa campanha, a população brasileira ela exigia o retorno do direito de escolher quem seria o presidente do país, porque a última vez que isso tinha acontecido foi em 60. Essa campanha, na verdade, ela foi uma proposta de emenda constitucional do então deputado federal Dante de Oliveira, que eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente, porque ele foi governador do Mato Grosso. E na época eu morava no Mato Grosso, era jornalista no Mato Grosso. Era um homem realmente brilhante, com ideias, assim, com uma postura de estadista. Então ele foi autor dessa emenda. Só que a campanha ela fracassou e a eleição indireta continuou. Em 1985, a eleição indireta para presidente aconteceu. Indireta, tá? O candidato dos militares era o Paulo Maluf e o candidato da oposição era o Tancredo Neves. A eleição do Tancredo Neves, inclusive seu vice era o José Sarney, ele colocou o fim à ditadura militar e deu início a um novo período democrático na história brasileira. Então não houve um golpe contra os militares. Os militares tomaram poder, eles tiveram essa oportunidade, ainda que na base da força e da antidemocracia, mas eles não fizeram um bom governo. Eles foram muito importantes, por exemplo, na expansão, na proteção da Amazônia, na criação da Amazônia Legal, né, da proteção da Amazônia Legal, de muitas obras de infraestrutura, mas a economia foi péssima. E, obviamente, isso atingiu a população. Lembrando que, nessa época, a Josefa, feche o microfone, por favor. Obrigada. Lembrando que, nessa época, a inflação era absurda, o povo vivia numa miséria muito grande. Então, obviamente, se não existia a economia do lado dos governantes, não tinha como esse governo se sustentar. Bom, além dessas mortes, além dos desaparecimentos, dos torturados, das pessoas com direitos políticos cassados, com o aumento da corrupção, porque não tinha liberdade para investigar os crimes dos militares. Então, se não tinha liberdade para investigar, muito menos para divulgar, né? Então, se ninguém está vendo, se ninguém pode falar nada, eu vou fazer o que eu quiser. Então, começou
foi um governo extremamente corrupto, sim. Teve a redução nos direitos dos trabalhadores, teve o aumento da desigualdade social, teve o endividamento do Brasil, a inflação foi altíssima e a crise econômica, então, nem se fala. Então, tudo contribuiu para que este regime chegasse ao fim. Então, no final dos anos 70, o Brasil ele vivia uma crise econômica muito grave. Tá? Ele tinha alcançado um crescimento econômico em alguns anos, né, de até 14%, mas isso aí acabou. E aí teve uma crise muito grande do petróleo também, que fez com que essa retração econômica aumentasse ainda mais, e que o Brasil ficasse cada vez mais endividado. E aí, então, a partir de 78, né, no final do governo do presidente Geisel, com essas pressões populares, os sindicatos ganharam força, com adesão popular também. Então, os operários estavam buscando, né, melhores salários, melhores condições de trabalho. E aí, lá no ABC, surge, né, o metalúrgico fazendo movimentos, lá o metalúrgico barbudo de língua presa, começou a fazer movimentos e mobilizar o povo e blá, 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 né? Junto com o Fernando Henrique, muita gente não sabe, né? Pesquisem. Ou seja, os sindicatos foram ganhando força. E aí, por exemplo, existiam direitos na época que eram vetados, o direito de greve era proibido, né? Não podia acontecer. Esses líderes sindicais, eles que tinham sido perseguidos pelo regime, eles começaram a ganhar cada vez mais projeção, e isso então era um sinal de que as coisas estavam mudando. Em 79, houve a publicação da emenda constitucional de número 11, e lá no seu artigo 3º foram revogados os atos institucionais contrários à Constituição, e isso representou o fim, inclusive, da AI-5, né, que foi o mais duro ato institucional. E esse foi um avanço democrático muito grande. Houve um certo retorno de garantias fundamentais, como o habeas corpus. Por outro lado, foram ressalvados os efeitos dos atos praticados com base neles e foram excluídos de apreciação judicial, ou seja, era proibida a revisão judicial de atos ditatoriais, né, que foram praticados pelos militares. Enfim, essas pressões populares, elas levaram à edição da Lei 6.683 de 79, conhecido como a Lei da Anistia. A Lei da Anistia dizia lá no seu artigo 1º que era concedida essa anistia a todos quantos, no período de 2 de setembro de 61 a 15 de agosto de 79, cometeram crimes políticos ou conexos com esses. Crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos, e aos servidores da administração direta e indireta, fundações, lá. Enfim, perdoou todo mundo, tá? E aí, no seu parágrafo 1º, no artigo 1º, parágrafo 2º, excluía as condenações por crimes de terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal. Considerando a adequação ao tipo penal, muitas vezes levava em conta aspectos subjetivos, que eram ligados à vontade do regime, que eram ligados àquilo que o regime dizia que era crime. Eu sou a lei. Então, diversos condenados, eles não se beneficiaram da lei da anistia. Então, por outro lado, muitos militares e torturadores se beneficiaram. Por isso, essa lei da anistia é chamada de a anistia de mão dupla, porque perdoou todo mundo, mas não perdoou necessariamente todo mundo que precisava, né, dessa perdão. Recentemente, a Ordem dos Advogados do Brasil apresentou no STF uma ação com o objetivo de anular o perdão concedido aos agentes ligados ao regime militar. Só que em 2010, o STF entendeu que não caberia ao Poder Judiciário reavaliar uma decisão política. Ai, meu Deus do céu, Luther King!
Aperta aí. Então, o STF entendeu que não cabia ele avaliar uma decisão que tinha sido tomada na esfera política nesse momento de transição para a democracia, em razão da legitimidade do poder legislativo da época. Tá? Então, esse pedido da OAB foi julgado improcedente. Com os anos 80, então, né, eu falei que essas manifestações então, aconteceram, aí teve a direta já, né, algumas coisas que são importantes destacar. Segundo uma pesquisa, na época, quase 85% da população era favorável às pessoas votarem para presidente, na época do final, né, dessa ditadura militar. Bom, não deu certo, né? Mas, através de uma eleição indireta, o Tancredo Neves, que era governador de Minas, ele foi candidato dessas forças democráticas e ele se baseou, a sua plataforma, numa nova república democrática com a elaboração de uma nova Constituição. Ou seja, ele dizia, eu vou convocar a Assembleia Constituinte Nacional. Apesar dele ter sido eleito, isso aqui eu me lembro bem, né, ele faleceu antes de assumir o cargo. E aí o Sarney assumiu. E quando ele morreu, que foi até no dia de Tiradentes, eu lembro que, tipo assim, que os meus pais, eles estavam sentados assim na frente da televisão e, meu Deus, morreu o nosso sonho. Cadê o nosso sonho de democracia, a expressão da vontade do povo? Morreu. E aí ia ter aquela cena daquela bandeira na Praça do Congresso, aquela bandeira do Brasil enorme. Eu não sei se vocês estão lembrados disso. Tem idade, né, para estar lembrado disso. Mas foi uma coisa assim, eu lembro dos meus pais chorando. E eu, nossa, meu Deus. E eu nem lembro porquê, mas eu lembro que eu chorei também. Eu falei, nossa, esse cara deve ser muito importante. Achava que ele tinha cara de vovozinho, assim, pra, sei lá, que Tancredo, né? Mas aí eu comecei a prestar mais atenção na política. Eu era criança, gente. Acho que eu sempre tive essa vocação pra encrenca. Né? E aí, então, o José Sarney acabou assumindo, e aí tem as teorias da conspiração, né? Que foi o Sarney que matou ele, né? Matou o Tancredo, vai saber. E aí, mas ele cumpriu o que o Tancredo Neves tinha prometido e ele convocou, então, os membros do Congresso Nacional, né, da Câmara e do Senado, para se reunirem em Assembleia Constituinte, e isso foi fruto da Emenda Constitucional 26, de 27 de novembro de 85. Esse texto aprovado, a nova Constituição, ele foi aprovado em 2 turnos, tinha que ser aprovado em 2 turnos pela maioria dos membros. Então, não foi feito de uma forma apressada, não foi feito de qualquer forma, não foi feito de uma hora para outra, não foi feito sem critérios, certo? Então, esse procedimento formal aqui, ele demonstra isso, que não foi feito de qualquer forma. Então, tem alguns doutrinadores que falam que não houve uma convocação da Assembleia Constituinte, e sim um chamado, um Congresso Constituinte, porque não houve eleições para este fim. Tá? Houve a reunião de membros que já estavam no Congresso Nacional. Ok. Não houve prejuízo exatamente para o texto produzido, mas houve muita crítica, inclusive por parte, existe um discurso muito famoso do Lula contra a Constituição, e que ele dizia assim que os trabalhadores não foram ouvidos. Ele pode estar certo em alguns pontos, né? Mas eu acho que a Constituição ela representou muito bem os trabalhadores, sim. Enfim, não houve um consenso na época a respeito dessa convocação, né, e da produção da Constituição. Teve oposição? Sim. Então, apesar de não ter prejuízo, muita gente não se sentiu representada, né? No caso, o presidente do Partido dos Trabalhadores não sentiu que os trabalhadores estavam representados. Eu, particularmente, não concordo, mas, enfim, acho que vale a pena dar uma olhada
no discurso dele. Como vale a pena também olhar o discurso belíssimo do Ulisses Guimarães, que era o presidente da Câmara na época, da promulgação, o discurso da promulgação da Constituição. Eu acho lindo, eu li milhões de vezes, acho lindo, tô quase decorando já. Bom, então, o que justifica, né, esse processo, essa deflagração desse processo de constitucionalismo brasileiro? Bom, além de tudo isso que a gente já falou, a gente não pode esquecer que a economia era uma economia péssima, tanto que a década de 80 foi considerada como uma década perdida, em razão, né, do crescimento econômico quase nulo do Brasil e da inflação que era absurda. Você ia de manhã no mercado, o preço era um, à tarde já era outro. Né? Então tinha tabelamento de preço, tinha congelamento, né, de preço, era uma coisa bem louca. E não dá para esquecer que esse movimento do constitucionalismo já estava acontecendo, já tinha acontecido, né, em todo o mundo. Bom, um outro ponto relevante, essa possibilidade de encaminhamento pela sociedade civil de emendas populares que reforçavam o caráter democrático, né, dessa instituição, de forma a representar a população. Nós vamos fazer uma Assembleia Constituinte e aí vocês podem mandar sugestões através, né, dos representantes de alguns grupos da sociedade brasileira. Então, enquanto representantes do capital alcançam 42% das cadeiras, né, os trabalhadores eles eram representados por 12%. Então, esse descontentamento do Lula na época, ele é justificável, certo? Grande parcela, então, dos membros da Assembleia representava os interesses do agronegócio e houve um lobby, né, na aprovação do texto dos ruralistas. Mas, mesmo assim, teria a aprovação de muitas medidas, não vou dizer contra os ruralistas, né, mas que obviamente não agradam os ruralistas, como a reforma agrária e o uso social da propriedade de forma coerente, de forma razoável, tipo assim, sua propriedade privada, sua propriedade agrária, propriedade rural, tem proteção constitucional, a menos que você não use bem. Se você não usar bem, não usar razoavelmente, então ela vai perder essa proteção constitucional e ela vai ser desapropriada, certo? Então, obviamente, isso não agradou os ruralistas. Não dá para dizer que a Constituição Federal representa apenas um grupo, apenas uma vontade ideológica e política. Ao meu ver, ela é bastante completa. Ela consagra, inclusive, direitos trabalhistas que inegáveis. Ela consagra direito a férias, a salário mínimo, direito a 13º, enfim, vários direitos, a jornada de trabalho coerente, decente. Então, a Constituição ela não adota apenas uma corrente doutrinária, uma corrente partidária. Ela tem regras, ela tem princípios, ela funciona de forma sistêmica, de maneira que toda a sociedade brasileira seja contemplada e que ela consiga ponderar, conciliar até mesmo interesses que pareçam antagônicos. Então tem lá, exemplo, né, a propriedade rural protegida, é sua. Ninguém pode chegar e tomar e invadir, nem mesmo o governo pode tomar de você, mas você tem que fazer o uso racional e adequado dela, porque senão ela vai atender à função social da propriedade, que vai deixar de ser considerado a sua vontade e o seu direito particular para atender a uma maioria. Então, assim, a Constituição não representa a vontade única e especificamente de um grupo. Desculpa, ela representa a vontade da população.
ela é a resposta, ela é a resposta ao período de ditadura. Então, lá no período da ditadura, quando tinha muitos direitos trabalhistas violados, aí vem a Constituição em resposta. Olha, nesses, uma série de direitos trabalhistas não podem ser mexidos, certo? Separação dos poderes, um poder intervindo no outro, o que acontecia na época. Cláusula pétrea agora. Não tem direito de locomoção, não tem direito ao processo legal, não tem direito à ampla defesa, não tem processo a um julgamento lícito, não tem direito, enfim, a ir e vir. Aí a Constituição responde: habeas corpus, direitos fundamentais como cláusulas pétreas, que não podem ser modificadas nem por emenda constitucional. Então, tem muita coisa que quando fala, não houve ditadura, houve, existe um texto constitucional escrito inteiro como resposta à ditadura. Então, você falar que não houve ditadura é você não conhecer nada do que é a Constituição Federal. É você não conhecer o cenário, o contexto, o background, é você não conhecer o que aconteceu para que se chegasse neste ponto. Você não precisa concordar ou discordar, você precisa só conhecer a história, certo? Então teve lá violações de direitos humanos, aí agora tem o princípio da dignidade humana, que é o centro dos direitos humanos, como um fundamento da República. O que é fundamento? É aquilo que se você mexer desaba. Qual é o fundamento da sua casa? Mexe no fundamento de um prédio. Se você mexer no fundamento dele, ele desaba. Então, isso é mais do que evidente de que houve uma ditadura sim e que houve uma resposta de um país através da escrita de uma carta, que é a Carta Magna. Eu vou mandar para vocês, na verdade eu vou ver se eu posto no AVA de vocês esse texto, que é a... Ai, meu Deus do céu, como que eu vou... Esse texto que é o discurso, vou achar agora, que é o discurso do Ulisses Guimarães. Eu ia achar, mas vai estar... Enfim, gente, eu vou postar para vocês. Ele fala assim, olha, foram tempos difíceis, foram tempos assim, mas nós vencemos, o povo venceu. Eu leio aquilo ali, eu choro. Acho que eu sou meio, como é que diz? Tópica, né? Enfim, vocês precisam, eu vou mandar para vocês lerem, mas é algo assim, extremamente bonito. Houve uma resposta do mundo inteiro, né, de um país inteiro para que esse movimento do constitucionalismo ele pudesse se consolidar de vez, como acabou acontecendo. Então, assim, não importa se é um presidente da República dizendo eu sou a Constituição, a lei sou eu. Não é. Quem invoca para si a lei máxima, ser a lei máxima de um país, está refletindo uma postura ditatorial. Aí eu lembro até que o presidente, né, falou, mas eu vou dar um golpe em mim mesmo. Não, querido. Um presidente ele pode simplesmente querer governar sozinho. Ele pode convencer o povo, né, de que o Congresso é um mal maior, porque são corruptos, e são mesmo, muitos são mesmo, mas eles ainda estão representando a vontade do povo. E ele pode tentar convencer que o STF é contra a nação, e realmente o STF tem posições extremamente gravosas para a população, mas ainda é o guardião da Constituição. Então, para um bom estadista, ele tem que saber lidar com esses dois poderes também. Ele tem que saber lidar. Ele não pode jamais, e eu olho com muita preocupação, o movimento que tem acontecido, de um presidente participar, ainda que assistindo, aplaudindo, aprovando, movimentos que peçam a volta do AI-5, movimentos que peçam intervenção militar. A população não quer isso. A população quer a democracia.
A população quer poder ir e vir. As pessoas não leram o que é o AI-5, nem leram. Que dirá se viveram, não viveram, óbvio, mas não leram. Então, a gente que é estudante de direito, a gente que está conhecendo um pouco mais a respeito da lei, não pode tratar isso como se fosse um mero discurso, como se fosse, não, como se fosse algo tolerável. Isso é a democracia, que, lembre-se, muita gente morreu, a gente teve que chorar muito para que a gente pudesse chegar no ponto que a gente chegou. Se hoje eu consigo dar essa aula para vocês, é porque eu tenho permissão da Constituição para fazer isso, que muita gente não teve. Você pode ter um culto na sua igreja, fazer um culto na sua igreja, que antigamente você não podia, que naquela época você não podia, se o governo entendesse que você estava sendo subversivo, certo? Então você não podia contar a história de que tinham homens estranhos aparecendo nas escolas. Naquela época você não podia questionar isso, agora você pode. Enfim, nós não podemos esquecer, ainda que a gente não tenha vivido pessoalmente, que foi um período de terror que deve ser severamente repudiado, severamente combatido, certo? Então a gente não pode esquecer que isso foi uma luta de muita gente para a gente poder chegar nesse ponto, tá? Entendido, pessoal? Dúvidas, perguntas? Tem ninguém aí não, né? Vamos lá, gente! Tá tranquilo, professora. Tá de boa. Tá de boa. A gente adora ouvir você falar, professora. Cadê o resto? Cadê o resto das pessoas? Jaqueline, Lucas, Fábio. Eu só vou dizer que eu vivi aí essa questão aí do Tancredo Neves, que ficou no hospitalizado e ficou alguns dias, daí surge uma notícia, ele está melhor, hoje ele está pior, amanhã ele está melhor, depois está pior. Um dia alguém dizia assim, não, já faleceu, daí ia ver, não faleceu. E foi realmente no dia 21 de abril, no dia de Tiradentes, a escola ficou de luto, a gente foi para casa, todo mundo triste, e como eu trabalhava na escola, a escola levava essas coisas, a gente discutia na escola, participamos também da Constituição de 88, votamos algumas coisas na escola, alguns abaixo-assinados, nós participamos, e então eu vivi o governo do Sarney, que realmente foi tipo uma catástrofe, né, para gente que era dona de casa, e ele ainda ficava pedindo para fiscalizar, e todo mundo era fiscal do Sarney. Todo mundo Ele era tabelava, Sarney. ele tabelava, e aí as pessoas iam ao supermercado de manhã e à tarde, manhã era um preço, à tarde era, aliás, de manhã era um, meio-dia era outro, à tarde era outro. Então era para... As maquininhas de etiquetar não paravam nunca. Isso, não paravam nunca. Então, eu vivi essa época. Eu já estava casada, tinha filhos, tinha 2 filhos. E realmente foi assim mesmo. E a questão da situação econômica do Brasil, da economia, final dos anos 70, 77, eu me lembro que na minha casa a gente passou por uns momentos difíceis, faltava até comida, às vezes, quer dizer, a gente não tinha tudo que precisava, né? E aí eu lembro que a gente tem que fazer compras de mês, assim, sabe? Aquilo que é o suprimento de um mês. Baixou o preço, então vai, corre pro mercado, compra, porque esse negócio de ficar indo no mercado regularmente não dava.
passava, porque a coisa só subia, Só. né? Tá, pessoal, é o seguinte, temos que fazer um trabalhinho, tá? Vou fechar aqui. Ó, seguinte, vocês vão falar a respeito do que são os atos que foram os atos institucionais. O que foram os atos institucionais? Qual a importância deles, né, dentro do regime militar? Essa é a primeira questão. Então, você vai falar o que era, para que servia, o que estava contido neles. É óbvio que a ênfase, que o mais conhecido e mais importante de todos foi o ato institucional número 5. Então, você vai falar um pouco dele também. E aí você vai pesquisar também sobre o que foi a ditadura do proletariado, tá? Para você ver que, né, tinha os dois lados aí da questão, né? Que não tinha ninguém santo, não, na história, tá? Então, o que foi a ditadura do proletariado e qual a sua influência no Brasil, tá? Quando eu falo sua influência no Brasil, na época em que houve, né, o golpe militar, tá? Então, você vai me contar, você vai dizer o que ela era, as origens e quais as influências dela no Brasil. Entendido? Pegaram? Professora, essa primeira aí, a senhora falou falar sobre os atos institucional, tá? O que era? Você vai me contar tudo sobre os atos institucionais. O que Tá. era, objetivos, para que servia. Certo. Aí depois falar um pouco sobre o AI-5 também, né? Dentro dessa primeira questão. Aí depois vocês vão falar sobre a ditadura do proletariado. O que foi todos os elementos e qual a sua influência no cenário brasileiro. Uhum. Tá? Estamos falando do processo de redemocratização, então qual foi sua influência? É isso que eu quero saber. Certo. Tá? Para semana que vem. Aí é para responder, mandar no e-mail da senhora? No e-mail de trabalho, profdanielamenim@gmail.com. Não é para mandar no da Anhanguera, viu? Aham. Certo? Certo. Então, Vai entregar quando, professora? Professora? Semana que vem. Alô? Oi? Alô? Minha internet tá ruim, professora. Deu para entregar. Agora eu vi. Que vem até quinta-feira. Tá, agora eu vi. Tranquilo, então. Até quinta-feira. Tá bom? Tá bom. Tchau. Tá joia, pessoal. Por hoje é só. Tchau. Tchau, professora. Tchau.